9.200 missionários alemães colaboram com milhares de pessoas procedentes de outras nações, dando testemunho do Evangelho de Cristo nas regiões mais longínquas da Terra. Podemos dizer que quase não existem lugares onde falte sua presença. No entanto, a pregação do Evangelho em determinados países não significa que o cristianismo já esteja enraizado e que possa sentir-se como em sua própria casa. Na Europa e na América do Norte, a igreja e a sociedade nasceram e se desenvolveram tão intimamente ligadas que se tornaram duas realidades inseparáveis. Pode-se renegar a igreja, mas não ignorá-la. Não ocorre isso em Marrocos, Índia ou Japão. Ali, a igreja é uma minoria e desempenha um papel quase de intrusa. Sua atividade se desenvolve dentro de uma sociedade em cuja formação o cristianismo não tomou a mínima parte. Seu diálogo é um ensaio delicado. Por tais razões, os missionários não deixam de ser intrusos ou estrangeiros em certos países. Estando a igreja representada apenas por eles, não passará de uma força marginal dentro da sociedade, de uma minoria sem influência no cenário geral. Por tal razão, a missão moderna adquiriu um caráter de colaboração passageira. O lema do missionário moderno é fazer-se supérfluo e deixar-se substituir o mais rapidamente possível pelos nativos. A primeira tarefa é a de formação e de educação de elementos nacionais que assumam mais tarde os postos de liderança. A esta ideia se associa uma reflexão política. Os estados jovens despertam para uma consciência de si mesmos cada vez mais forte. No setor político, na economia, na formação e em todos os demais campos, elementos da própria terra assumem cargos de direção. Se a igreja não compartilhar desta evolução natural, não deixará de desempenhar o papel de uma simples empresa neocolonialista. A presença dos 9.200 missionários alemães no exterior é uma consequência da falta de elementos aborígenes. Por isso, já desde bastante tempo, a formação de vocações nativas ocupa um lugar prioritário nas organizações missionárias alemãs. Altas somas foram empregadas na formação de sacerdotes nos países de missão. Outras verbas, não muito inferiores, foram usadas na preparação de catequistas e de religiosas nativas. Os primeiros passos estão dados em benefício de um desenvolvimento adequado às modalidades próprias dos países do terceiro mundo. Em 1965, o Concílio Vaticano foi encerrado solenemente em Roma. Recebida a bênção papal, os bispos do mundo inteiro voltaram para seus lugares de origem, impressionados com aqueles meses passados em meio às mais sérias discussões. Um pensamento os dominava. Era preciso remodelar a igreja, começando pelas suas próprias dioceses, em cada uma das paróquias. Era necessário levar à prática as conclusões tomadas em Roma depois de acalorados debates. E para que os documentos conciliares não ficassem apenas no papel, nem as magníficas ideias se dissipassem no ar, passou-se a discussão dos fatos concretos em cada região e a aplicação prática da renovação da vida cristã. Foi assim que nasceu a ideia dos sínodos pastorais,
onde bispos, sacerdotes e leigos debatem juntamente os problemas e as preocupações de suas respectivas regiões. Na Alemanha Federal, este debate tomou a forma de sínodo em janeiro de 1971 na cidade de Würzburgo. Na sessão de abertura tomaram parte 173 membros do clero e ordens religiosas, 141 leigos, entre os quais 54 mulheres. 314 representantes da população católica alemã, dispostos a utilizar todos os meios modernos da democracia em proveito de um diálogo aberto. Todas as tendências e mentalidades tinham a possibilidade de expor seus pontos de vista. A primeira sessão, que durou 3 dias, teve um caráter de introdução. Na abertura, o cardeal Defner propôs a tônica que deveria dominar o sínodo: guardar a unidade do espírito. Os debates que se seguiram imediatamente com referência à nomeação das diversas comissões de trabalho mostraram o que se havia previsto: a formação de grupos notoriamente diferentes por suas tendências, uns conservadores, outros progressistas. Mesmo assim, para a tranquilidade da maioria, pode-se dizer que o sínodo segue uma tendência progressista moderada. Por outro lado, a poucos metros da catedral, onde se realizava o plenário, começava a funcionar um grupo de oposicionistas sinodais. De maneira leal, mas crítica, estes católicos comprometidos incitam aos membros do sínodo a não escapar de nenhuma questão de importância vital para o mundo em mudança no qual vivemos. Esperamos que a clara manifestação de opiniões, muitas vezes se entrechocando, sirva para o bem de todos. Se fala hoje muito na Alemanha a respeito da idade adequada em que um cidadão deveria começar a votar. Muitos opinam sobre a idade mínima de 21 anos. Outros exigem que este limite seja rebaixado para 18 anos. Dizem que a juventude atual tem muito mais interesse pelos problemas políticos que em épocas anteriores. Por isso, acham que não só é conveniente, como necessário, que os jovens votem aos 18 anos, como já fazem em diversos estados alemães. Há, porém, os que asseguram que nessa idade o jovem deve pensar mais em amizade, casamento e em sua carreira, deixando de lado os problemas sociais e políticos. Talvez estejam corretos até certo ponto. O homem tem os problemas próprios de sua idade, mas isso não quer dizer que a juventude não tenha suficiente madureza para optar politicamente. O certo é que os jovens não se mostram passivos ante problemas de ordem política. Pelo mundo inteiro vemos manifestações de trabalhadores e estudantes relacionadas com política nacional e também internacional. Alguns opinam que deveria ser mudado o conceito de maioridade na legislação. Ou mesmo deveriam ser distinguidas diferentes maioridades, segundo o direito a exercer em cada uma delas: 17, 18 ou 19 anos para votar. Isso não afetaria as demais leis. De qualquer maneira, cerrar as portas para a juventude não traria nenhuma vantagem. A participação sociopolítica da juventude aos 18 anos
já é um fato consumado. O problema é levar tais energias da melhor forma, em benefício de uma sociedade cada vez mais justa. É o que procuram certos estados alemães ao conceder o direito do voto aos 18 anos de idade. O ano de 1972 representará para a cidade alemã de Munique muito mais do que o encontro de desportistas do mundo inteiro para as Olimpíadas. Em significativa cerimônia, em setembro de 1970, o cardeal Julius Döpfner e o bispo protestante Hermann Disfelbinger colocaram juntos a primeira pedra de um centro comunitário católico e protestante na cidade olímpica. Com lugar para 7.000 pessoas, este centro servirá aos que desejarem participar da missa ou do culto evangélico durante os Jogos Olímpicos. Nos seus discursos, ambos bispos colocaram em evidência a importância desta construção. Um centro de paz e de solidariedade entre os homens e de promoção da justiça entre os povos. Junto com a pedra fundamental, foram colocados também exemplares dos jornais oficiais, católico e protestante, a Sagrada Escritura e uma série de selos e moedas olímpicas. Munique, cidade olímpica de 1972, será sede também de um encontro ecumênico, no qual atletas jovens do mundo inteiro estarão unidos para promover a justiça entre os povos e a solidariedade entre os homens, dando um verdadeiro exemplo de paz. Existe uma casa em Frankfurt, Alemanha, que é uma das maiores atrações da cidade. A casa em que nasceu e onde viveu a maior parte de sua vida o poeta alemão Goethe. Goethe representa para a cultura alemã o mesmo que Shakespeare para a cultura inglesa. Isso nos lembra um antigo costume que liga a casa dos dois poetas famosos. Cada ano, chega da Inglaterra, no dia do nascimento de Goethe, uma coroa enviada pela Sociedade Shakespeare. Idêntica saudação é enviada anualmente por Frankfurt, a cidade natal do poeta inglês. Mas vamos nos deter um minuto na casa de Goethe. Não nos referimos às muitas casas de Goethe ou institutos Goethe que o governo alemão mantém como centros de intercâmbio cultural nas maiores capitais do mundo. Falamos da casa verídica, na qual ele nasceu e viveu. Trata-se de uma casa relativamente simples, no estilo das casas do fim do século XVIII. Os móveis são autênticos da época, como também é autêntico um relógio astronômico, que mostra a posição dos planetas e as fases da Lua. Os quadros das paredes seguem na posição em que deviam estar durante a vida de Goethe. A cada ano, ali vão mais de 100.000 visitantes. Vêm de todas as partes do mundo, pois seria uma omissão passar por Frankfurt sem visitar a casa onde nasceu e viveu Goethe. Há, porém, mais uma razão para que turistas dos mais longínquos pontos de todo o mundo se interessem por esta casa. Ela se transformou num símbolo de concórdia internacional depois da última guerra.
A casa de Goethe foi totalmente destruída durante a guerra. Para sua reconstrução se contou com a contribuição de muitas nações, como símbolo da confraternização internacional. Cada livro, cada móvel, cada peça tinham sido salvos. A casa, no entanto, ficou em ruínas. Trata-se de uma das mais perfeitas reconstituições já feitas até hoje e chama a atenção devido à autenticidade que se respira no ambiente. Os visitantes saem impressionados após a visita, pois sentem como se Goethe ali ainda estivesse escrevendo suas obras. Desde a época dos patriarcas bíblicos até os dias de hoje, sempre tem sido um problema delicado o dos casamentos que não podem ter filhos. Na Alemanha Federal, as estatísticas provaram que 10% dos matrimônios deparam com esta dificuldade. O curioso é que em metade dos casos, a insuficiência provém do homem. Antigamente, pensava-se que a deficiência era sempre das mulheres. Como em muitas outras coisas, a natureza reparte também isso em partes iguais entre o homem e a mulher. Mas tais deficiências, segundo afirma o Dr. Benzin, da Associação Médica dos Laboratórios Schering, em 80% são curáveis. É uma boa notícia para casamentos que esperam ter um filho que não chega. A medicina já conta com possibilidades para solucionar um problema tão humano. Resta fazer que tais progressos tecnológicos e científicos sejam colocados ao alcance de uma boa maioria, para que assim possa ser solucionado, pelo menos em parte, tão delicado problema. Falaremos hoje sobre dois aspectos da preocupação com as pessoas menos afortunadas na Alemanha: as escolas para surdos mudos e a criação de material didático para o ensino da geografia aos cegos. Em nossa estadia na Alemanha, tivemos oportunidade de conhecer as encantadoras crianças do Sr. Miller. Crianças ruidosas, inquietas, expansivas. Qualquer um mudaria de opinião se conhecesse estas crianças. O que possuem de particular, poderia perguntar a alguém. Bem, podemos dar mais detalhes. O Sr. Miller possui 128 crianças. São os filhos de sua alma. Entre Miller, o pintor, e as crianças da escola para surdos de Bamberg, existem laços de ternura e compreensão, talvez mais fortes que entre pais e filhos. Através do desenho e da pintura, seus alunos vão aprendendo, graficamente, o que de outra maneira não poderiam aprender. E, além disto, vão sendo introduzidos no mundo da arte. Porém, o Sr. Miller não tem como objetivo a criação artística. Ele nos diz: a arte está além da aprendizagem. E acrescenta: a única arte que me interessa ensinar a estas crianças é afirmarem-se em sua existência. O Sr. Miller afirma que as crianças devem trabalhar com formas grandes. Quanto menor é a criança, maior deve ser o tamanho do papel e do desenho. Poderemos pensar na tristeza das crianças que durante anos não recebem uma palavra de seu mestre. Mas entre o mestre do silêncio e suas crianças, não são necessárias as palavras.
laços invisíveis de ternura e amor os unem profundamente. Tomamos contato também com as preocupações da Alemanha com os cegos de todos os países do mundo. Concretamente, esta preocupação resultou na criação de um atlas geográfico para cegos, no qual podem tocar com facilidade a tradicional geografia. Como sabemos, existe há muito tempo o alfabeto Braille, em alto relevo, no qual são impressos livros para cegos. Tecnicamente, os métodos de impressão em alto relevo foram aperfeiçoados constantemente e existem experiências interessantes para ampliar o referido alfabeto. Porém, em muitos setores do ensino, os cegos não possuem instrumentos e material didático adequados. Assim, por exemplo, a geografia devia ser aprendida exclusivamente ao ouvido, resultando extremamente difícil aos cegos ter uma ideia da configuração geográfica dos países, montanhas, rios, etc. Por isto, será muito valioso o instrumento criado pelos técnicos alemães. Trata-se de um atlas que, por suas dimensões, quase não cabe na categoria dos livros. Pesa 3,5 kg, medindo 47 centímetros num lado e 57 no outro. Foi publicado pela editora Alemanha Central de Leipzig. Em sua elaboração tomaram parte técnicos tanto da Alemanha Federal quanto da Alemanha Oriental, sendo assim um exemplo de colaboração cultural acima de divisões políticas. Cada um dos 35 mapas do Atlas está impresso em alto relevo. Um alto relevo com muitas variações, a fim de permitir aos cegos, através do tato, a percepção plástica mais perfeita dos acidentes geográficos. Para dar um exemplo, o cego não terá nenhuma dificuldade em ter uma ideia de onde começam e como se precipitam as cataratas do Iguaçu. Poderão perceber perfeitamente através de suas mãos. Este excelente instrumento para cegos certamente será usado com muito proveito por muitos alunos com visão perfeita, pois, pela primeira vez, a geografia terá dimensões reais. As ferrovias da Alemanha Federal inauguraram um novo serviço que não deixa de ter os seus aspectos inusitados. O Expresso Caminhoneiro, um trem cheio de caminhões carregados. Para que a iniciativa não pareça absurda, devemos acrescentar que esse serviço é prestado apenas durante a noite. Procura-se, assim, fazer com que os motoristas desses colossos de até 4 metros de altura possam dormir tranquilamente em liteiras, sem preocupar-se com as estradas ou com o mau tempo. Quanto aos maiores problemas, é simplesmente um trem equipado especialmente para o transporte de caminhões de carga. Os vagões têm uma plataforma baixa e apenas 40 centímetros de altura, com um piso reforçado. Os vagões são ligados para que não haja espaços vazios entre os mesmos. Com a quantidade de vagões que se façam necessários, os trens se alongam por centenas de metros. Por enquanto, tal iniciativa se limita àquela parte da Alemanha onde o transporte de carga por via rodoviária é mais intenso, isto é, nos centros industriais do Reno e do Ruhr e na região de Stuttgart. A velocidade dos referidos trens na fase experimental é de cerca de 100 km por hora,
Tal velocidade foi escolhida para que a carga transportada não sofra nenhum dano. Até o ano passado, a prova deu resultados francamente positivos, tendo a iniciativa cada vez mais aceitação. O trem caminhoneiro tem uma série de vantagens. Durante o dia, os caminhões andam com a própria força de seus motores, sendo carregados e descarregados. Tem toda a independência que nunca terá um vagão de estrada de ferro. À noite podem seguir a viagem a uma velocidade que não conseguiriam com seus próprios meios, enquanto o motorista dorme tranquilamente, acomodado em uma liteira. Para isso, basta levar o caminhão até uma das estações e colocá-lo sobre a plataforma. Tudo muito prático. O bom funcionamento desse serviço deve-se muito à pontualidade observada nas ferrovias alemãs, que não atrasam seu horário nem por minutos. Tendo em vista os milhares e milhares de automóveis que rodam hoje nas estradas da Alemanha, ocorre-nos a seguinte pergunta: qual o volume de petróleo que se refina na Alemanha? Segundo os últimos dados, são refinados 100 milhões de toneladas de petróleo por ano. Para 1900, as previsões são de que esta quota se elevará para 3.260 milhas de toneladas. Com tal produção, é possível que o problema da contaminação do ar aumente consideravelmente naquela década, a menos que se encontrem soluções práticas para não contaminar o ar. É certo que algumas comodidades e os progressos do homem também tragam alguns problemas para sua própria existência. As grandes bibliotecas da Alemanha estão muito bem organizadas a serviço de todos aqueles que queiram utilizá-las. Mas para dar-se conta do tesouro cultural que representam, temos que fazer a experiência pessoalmente e comprovar a perfeição de sua organização, assim como a amplitude de seus serviços. Seguramente não foi fácil chegar, ou melhor, não foi fácil voltar ao grau de organização depois das grandes destruições causadas pela Segunda Guerra Mundial. Na guerra, somente na Alemanha, foram destruídos cerca de 24 milhões de volumes e muitos edifícios de bibliotecas. Graças a um esforço organizado e a grandes somas do dinheiro público, os alemães e, sobretudo, os estudantes universitários dispõem hoje de um dos melhores serviços bibliotecários do mundo. A Biblioteca do Estado de Munique, por exemplo, conta com uns 2 milhões de volumes. Como foi possível organizar este serviço depois de tanta destruição? Tomemos apenas alguns detalhes. Primeiramente, foi ditada uma lei pela qual todo livro impresso na Alemanha deveria ter uma cópia remetida obrigatoriamente a um certo número de bibliotecas. É a contribuição obrigatória das editoras para manter as bibliotecas em dia. Em segundo lugar, conta-se com doações do governo para aquisição de livros estrangeiros para suprir as bibliotecas públicas. Existe ainda um plano de grandes bibliotecas especializadas, de arte em Heidelberg, de economia em Colônia, de ciências naturais em Göttingen, etc. Tal plano conta com financiamento de fundações e de doações específicas. A criação de grandes e boas bibliotecas se colocou imediatamente de acordo com o intercâmbio de livros.
Através de um rápido serviço, um estudante pode receber emprestado, em apenas 48 horas, um livro que pertence a uma biblioteca distante. Para realizar tais consultas em cada biblioteca, há um perfeito serviço de registro por autor, matéria e outros muitos detalhes. Para completar o serviço, o consultante tem um fichário, não só da biblioteca onde se encontra, mas também de outras grandes bibliotecas, pelo menos em termos gerais. Com esse sistema, em todas as grandes cidades, pode-se saber o paradeiro de um certo livro e obtê-lo rapidamente. Cada biblioteca dispõe ainda de um serviço de microfilmes e dos aparelhos correspondentes para examiná-los. Para a obtenção de cópias de artigos ou livros raros, funciona um serviço de rápidas fotocópias a preços acessíveis para estudantes. Consultar uma das grandes bibliotecas alemãs é uma bela experiência através da qual se penetra num mundo cultural quase ilimitado. O computador eletrônico está ingressando na escola. Muitos perguntariam, como aluno ou como professor? Digamos que na fase atual, ingressem mais como alunos, ainda que alguns já estão quase como professores. Falando com propriedade, é evidente que o computador não tem inteligência própria para apreender. Necessita ser preparado para que a sua memória eletrônica disponha de dados para responder. Mas, uma vez que esteja preparado adequadamente, tem condições de auxiliar em muito aos professores. Não resultou até agora nada fácil ensinar ao computador a linguagem flexível dos programas escolares. Já se faz, porém, muitos progressos. Neste sentido, vêm sendo feitas experiências bastante interessantes na Alemanha. De um número de aproximadamente 13.000 escolas de economia da República Federal Alemã, mais de 60 já integraram o computador em seu corpo docente. Não se trata apenas de usar o computador para funções meramente administrativas ou para a compilação eletrônica de dados que entram nas avaliações estatísticas. Trata-se do mestre computador, isto é, do uso do computador no ensino direto. Em Stuttgart, existe o computador chamado com o extenso nome de Central Coordenadora de Aplicações da Informação Eletrônica na Escola. Chegou-se até a organizar uma central planificadora de programas de ensino por computador. A coisa parece resultar mais fácil em matérias como a matemática e as ciências naturais. Não é provável que se possam confiar a um computador aulas de filosofia. O computador não só permite ter imediatamente à disposição uma quantidade incrível de dados e informações, mas também revelar-se um bom pedagogo na adaptação e na necessidade pessoal de cada aluno, de acordo com seu grau de inteligência e capacidade de progresso individual. Em algumas das escolas que experimentam o computador, cada um dos alunos dispõe de terminais próprias de comando. Depois de um certo tempo, o computador se ajusta para adaptar-se às necessidades daquele referido aluno. Mas ainda que reconhecendo as vantagens do computador didático, muitos pedagogos discutem novos problemas de relações humanas que se criam com o seu uso. No seu entender, o computador nunca poderá completar o trabalho pessoal do professor. E eles têm razão. Os professores, porém, deverão adaptar-se ao uso de um serviço tão amplo e competente
como o que podem oferecer os computadores nos trabalhos escolares. Uma das experiências mais agradáveis para quem vive na Alemanha é, sem dúvida, a facilidade das comunicações telefônicas. Enquanto em diversos países deve-se esperar horas inteiras para conseguir uma comunicação por telefone com alguma cidade do interior, localizada apenas a 100 quilômetros de distância, na Alemanha, a experiência em tal sentido é bastante diferente. A comunicação telefônica se estabelece no mesmo instante em qualquer telefone, bastando para isso discar o número correspondente a cada cidade. Mesmo as cidades mais pequenas do interior possuem esta ligação imediata. Existe também um serviço igual para a maioria das capitais europeias e com algumas fora do continente. Desta maneira, praticamente toda a República Federal da Alemanha constitui uma imensa rede telefônica disponível a qualquer momento, a qualquer pessoa. Dentro de um sistema de comunicações telefônicas que podemos considerar como excelente, mudam muito as ideias de distância. Alemães do norte e do sul às vezes estão muito mais perto do que de cidadãos de outros países a apenas algumas dezenas de quilômetros. Claro que isso apenas acontece no que diz respeito às ligações telefônicas. Além do telefone, grande parte dos hotéis e das indústrias alemãs possuem sistemas de telex. Os guias turísticos indicam onde podem ser encontrados tais sistemas no território alemão. O telex permite a transmissão instantânea e simultânea de mensagens escritas. Desta forma, um viajante pode, desde seu hotel, manter contatos diversos, na mesma hora, com várias pessoas ou com empresas industriais ou comerciais e, logicamente, estejam ligadas por sistemas de telex. Com isso, é claro, sobra-lhe tempo para aproveitar de forma agradável em outras ocupações que lhe interessem, ou simplesmente para passá-lo com sua família. Mas não imaginemos que os técnicos alemães estejam satisfeitos com tudo isso. Planos revolucionários estão sendo feitos para o futuro. Quando alguém toma conhecimento de tais projetos, as maiores fantasias não superam o que já são planos concretos. Nos próximos 5 anos, pensa-se em intervir para o aperfeiçoamento das telecomunicações, com uma soma muito maior da que foi gasta nos últimos 20 anos neste campo. O que ocorre é que os progressos estão muito à frente do próprio homem. Tudo isso pode convertê-lo mais em máquina do que num ser humano. Um perigo que tem cura se soubermos nos controlar a tempo. Mas a marcha do progresso não pode ser detida. A Alemanha continuará, como vem fazendo há mais de 2 décadas, seguindo os caminhos do superdesenvolvimento. Nosso programa versará hoje sobre uma nova maneira de descansar, muito em uso na Europa. São as casas reboque.
toda a Europa. É bastante utilizada a casa reboque como centro deslocável para passar as férias, fins de semana e descansar. Porém, na Alemanha, este fenômeno adquire proporções excepcionais. Em um só ano, 1970, foram construídas 45 mil destas casas. Parece coisa inacreditável que nada menos que 8% da enorme quantidade de automóveis que circulam pela Alemanha dispõe atualmente de uma casa reboque própria. O amor dos alemães pela natureza é mundialmente conhecido. Mas, mais que isso, é o gosto e as facilidades que têm para viajar. Nada melhor que uma pequena casa própria correndo unida ao carro, para desfrutar com o máximo de liberdade e comodidade as férias e os fins de semana. É possível em qualquer local fazer interrupção da viagem e descansar do volante como em casa. A casa reboque, além de ser mais barata do que pagar hotel, dá aos viajantes aquela sensação agradável de segurança, independência e liberdade que pode-se ter em casa. Apesar da grande quantidade de amplos campings, onde cada um pode estacionar seu carro com uma casa anexa muito confortavelmente, a falta de espaço está sendo cada vez mais problemática. Por isto, atualmente, o governo está preocupado em aumentar bastante o número de campings. Cada um deles parece um verdadeiro jardim em meio à natureza, sempre equipados com as facilidades de água, luz, abastecimentos alimentícios, etc. As casas reboque foram aumentando cada vez mais seu tamanho e seu conforto. A forma também passou a ser cada vez mais retangular para aproveitar ao máximo o espaço. Antes, tinham quase todas uma forma oval. Os modelos mais recentes costumam possuir pequenos reservatórios de água, equipamentos para aquecimento de água, calefação central para inverno e ar-condicionado para o verão. Isto, se não falarmos dos modelos de luxo, com aparelhos de televisão próprios, com amplificação estereofônica para música e etc. A concorrência entre as numerosas empresas que constroem estas casas fez com que seu preço baixasse sensivelmente. Hoje estão realmente ao alcance do trabalhador comum. No material empregado para sua construção, já pode-se notar o uso cada vez mais acentuado de produtos sintéticos, onde a técnica se une à fantasia para criar o conforto. Em uma palavra, a casa reboque deu às férias de muitos uma possibilidade nova e, por outra parte, uma sensação real de mudar-se com a casa para outro lugar. Para muitos, é uma possibilidade nova, pois é um novo instrumento que pode ajudar as pessoas a viverem melhor. O descanso é hoje um componente essencial da vida urbana. O homem deve descansar para sempre reiniciar a luta da construção de um mundo melhor.